Olá, pessoal. Então nós vamos começar mais uma aula de estrutura de aço e madeira, né? E hoje nós vamos ver a segunda aula de peças tracionadas, onde nós vamos resolver um exercício proposto em uma das nossas aulas, beleza? Então, já partindo para a aula, é um exercício bem tranquilo de fazer, que é esse daqui. Então o que a gente tem que fazer aqui? Calcular a espessura necessária de uma chapa de 100 milímetros, tá? De largura, que a gente está vendo aqui, né? 6 milímetros, 100 milímetros de largura, conforme essa cota, sujeita a um esforço axial de 100 kilonewtons, que está aqui, né? Esforço axial de tração de 100 kilonewtons. Aqui faltou o N, mas é 100 kilonewtons, tá? Então, resolver o problema para o aço MR250 com uma minoração de 60%, tá? Então, isso que a gente tem que fazer nessa tração aqui dessa minha haste de aço, tá? Então, já partindo para o cálculo, para a solução dele. Então, para o aço MR250, nós temos a tensão admissível nessa área bruta, ou seja, 250 MPa mesmo, tá? Por isso MR 250. Então essa tensão admissível, eu minoro ele, né, em 60%, ou seja, eu tenho 150 megapascal ou MPa, tá? Isso significa que eu tenho 15 kilonewtons por centímetro quadrado, fazendo todas as conversões aí, tá bom? Bom, feito isso, já minorando essa tensão admissível, né, minha haste de aço, eu parto agora para calcular a área bruta, né, necessária dessa minha haste, tá? Então a área bruta aqui está representado pelo AG, né? Então eu faço a divisão do, da minha força normal, né, pelo, é, pela, pela minoração que eu fiz da minha tensão admissível, tá? Então, no caso, o 100, né, que eu tinha aqui no exercício, voltando aqui, né, minha força normal de 100 kilonewtons, tá? Dividido pelo 15, que é a tensão admissível que eu acabei de encontrar agora, tá? Então, como eu tenho kilonewton dividido por kilonewton, eu corto essas duas unidades de medida, sobrou apenas o centímetro quadrado e, fazendo a divisão, eu tenho 6,67, tá? Então, essa é a minha área bruta dessa minha haste de aço, tá? Área bruta da seção transversal, né? Então, agora, partindo já para a resolução do meu exercício, para eu achar a espessura necessária, né, ou o D, seria esse diâmetro aí, né, da minha seção transversal da minha haste de aço. Então, eu apenas divido, né, esse 6,67 porque ele é área, né, centímetros quadrados. E eu preciso encontrar o diâmetro em centímetros para eu, a partir de uma tabela de aço, encontrar a minha bitola necessária para utilização desse aço nessa carga que foi proposta pelo exercício. Então, dividindo por 10 aqui, eu já encontro 0,67 centímetros, ok? Bom, 0,67 centímetros é o que eu achei no cálculo, tá? Ou 6,7 milímetros, né? Só que se eu observar, eu preciso numa tabela de aço para ver se eu tenho comercialmente esse valor encontrado de diâmetro, tá? Então eu tenho uma tabelinha aqui na frente que seria o seguinte, aqui ó, tem aqui a bitola em milímetro e em polegada, tá? Eu achei 6,57, deixa eu só, 6,7, né? Então, 6,7
Se eu observar aqui, ó, o mais próximo seria o 6,3. Porém, o 6,3 ele é inferior ao que eu achei de 6,7. Ou seja, eu preciso encontrar aquele que logo acima desse valor, o mais próximo, por dois fatores. Primeiro, se eu escolher o 6,3, eu estou minorando essa, essa seção de aço. Eu não posso fazer isso, eu tenho que majorar, certo? Então, majorando aqui, ó, eu encontro o 8, né? 8 milímetros, tá? Porque aqui nós encontramos em centímetros, né? Transformando isso para milímetros, fica 6,7, certo? Então, o mais próximo seria aqui, porque eu tenho que majorar esse resultado. Então, 6,7, o mais próximo que eu tenho é 8. Vendo em polegada, o que eu tenho aqui seria o 5 por 16 polegadas, tá? Então, aqui são as outras especificações do aço, né? O peso, a área e tudo mais. Então, esse aço aqui, ó, é o que eu poderia utilizar. Então, voltando para o exercício aqui, ó, eu adoto o 8 milímetros, né? Que seria o correspondente ao 5 por 16, tá? Então, esse seria a utilização. Só outra coisinha aqui, ó. Por que eu não posso escolher o 10, por exemplo? Na realidade, eu posso. Porém, a bitola de 10 seria um aço com uma seção um pouquinho maior, portanto, pelo peso dele aqui, você consegue identificar que eu tenho mais material nessa minha seção. Ou seja, essa bitola de 10 milímetros ou 3 oitavos seria uma bitola com um valor agregado maior. Então eu tenho que aliar duas coisas, a resistência e o valor que eu vou pagar nessa minha bitola. Portanto, eu utilizo a de 8, que é o intermediário entre aquilo que eu não posso utilizar devido a minoração aqui da seção, né? Eu não posso minorar, eu tenho que majorar por fator de segurança. Então eu utilizo o 8. E eu não utilizo o 10 porque ele ficaria bem mais caro para mim utilizar essa bitola maior. Então aqui está aqui num valor acessível, né? Num valor adequado para esse cálculo seria 8 milímetros, o 5 por 16, tá? Essa é a função da engenharia, encontrar a maior segurança com o menor preço, tá certo? Muito bem, essa aula era bem curtinha mesmo, um exercício bem tranquilo de fazer. Encerramos por aqui essa aula rápida e espero que todos tenham compreendido aqui. E se tiver alguma dúvida, manda para mim, entra em contato comigo para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Ficamos por aí e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!